Evangelho de hoje, Evangelho segundo São João, no capítulo 10 e nos versículos de 11 a 18, neste domingo em que nós celebramos o domingo do Bom Pastor e das vocações. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. O assalariado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, logo que vê chegar o lobo, abandona-as e foge. O lobo apodera-se delas e põe-nas em fuga. O assalariado não se preocupa com as ovelhas, porque o assalariado só se interessa pelo salário e não pelas ovelhas porque não lhe pertencem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Conheço-as tão bem como o Pai me conhece a mim e eu o Pai. E é por isso que eu estou disposto a dar a vida por elas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Preciso de as conduzir também. Elas hão de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai ama-me, porque estou disposto a sacrificar a minha vida para receber de novo. Ninguém me tira a vida, eu dou-a de livre vontade. Tenho o poder de a dar e de a recuperar. Foi esta missão que recebi do meu Pai. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Meus queridos irmãos, neste domingo em que nós celebramos o domingo do Bom Pastor, nós podíamos falar muitas coisas acerca deste assunto, acerca deste Evangelho que nos é proposto para hoje, mas queríamos pensar muito brevemente quais são as características de um bom pastor. Neste mundo em que nós vivemos hoje, em que há tantos salteadores que, segundo a palavra, não são pastores, não são donos do rebanho, portanto não se preocupam com a vida do rebanho. Há tantos que apenas estão ali por algum tempo, mas que a sua preocupação não está no rebanho. Quais são as características de um bom pastor? E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus se coloca como bom pastor, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E neste sentido, não estamos a falar aqui da vida no sentido de morrer por causa das ovelhas, porque hoje nós necessariamente não precisamos morrer fisicamente por causa das ovelhas. Mas o bom pastor, Jesus, foi aquele que se dispôs a dar a própria vida para salvar as suas ovelhas, e assim o fez. Uma outra característica do bom pastor é aquele que conhece as ovelhas. E me deixe falar um pouquinho acerca deste conhecer. Não há conhecimento sem intimidade, sem sacrifício, sem tempo investido na vida do outro. Conhecer as ovelhas é desenvolver com estas ovelhas uma relação de proximidade, é estar junto delas, é caminhar com elas, é procurar verdadeiramente quais são as suas necessidades. O bom pastor conhece as ovelhas. O bom pastor também deixa-se conhecer pelas ovelhas. Esta relação de conhecer e deixar-se conhecer só pode ser possível através de uma relação próxima, como nós acabamos de dizer. Para que alguém me conheça, eu tenho que estar próximo. Para que eu conheça alguém, este alguém precisa estar próximo, porque sem proximidade
não é possível que haja conhecimento. Sem relação não há possível conhecimento. Sem sacrifício, sem entrega, sem preocupação com o outro, não pode haver conhecimento. O bom pastor, ele estabelece esta relação com a sua ovelha, de amor, de entrega. A missão do pastor é conduzir o seu rebanho, é se deixar tão próximo dela, que ao ouvir a sua voz, ela não tenha nenhuma dúvida de que é o pastor quem a está a chamar. Jesus diz também no seu evangelho que outras ovelhas estão para ser chamadas e que não são deste aprisco. E é aí que entra o meu papel de pastora e o teu papel de pastor e de pastora, porque há ovelhas que ainda não foram chamadas, há ovelhas que ainda não vieram para este aprisco e cabe a nós irmos buscá-las. E esse é o objetivo de Deus, meus queridos, nesta busca de outras ovelhas. É um objetivo, é um projeto claro, mas é um projeto exigente. É exigente porque, como vimos há pouco, se nós não tivermos disposição e disponibilidade para nos deixarmos conhecer e para ser conhecido e para conhecer as nossas ovelhas, não é possível ir em busca das outras. Nós vimos as características de um bom pastor, mas será que há características para as ovelhas? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas devem deixar ser conduzidas pelo seu pastor. E este relacionamento do pastor e as ovelhas precisa ser um relacionamento que esteja em sintonia. Estes dois passos são fundamentais para que haja um relacionamento eficaz, de confiança, de entrega e, se necessário for, de sacrifício. Queridos irmãos, a ovelha que se deixa ouvir a voz do pastor, deixa-se conduzir por ele. E o resultado desta condução é um resultado de unidade, para que, como diz a palavra, para que todos sejamos um. O pastor é aquele que se deixa conhecer, é aquele que dá um tom à sua voz que nenhum outro mercenário vai desviar a sua ovelha do seu rebanho. Neste dia em que nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e das Vocações, nós rendemos muitas graças ao nosso Deus por nos ter chamado para esta tão exigente missão. E oxalá que o Santo Espírito nos conduza de tal modo que nós também sejamos achados e ditos e tidos como bons pastores. Assim, desejamos entregar e todos os dias colocar a nossa vida na missão do bom e supremo pastor que é Jesus, para que Ele tome conta da nossa vida, para que Ele todos os dias nos inspire. Só há um pastor supremo que serve de modelo e de exemplo para todos os demais. Só há um modelo supremo de pastor para o rebanho. Jesus de Nazaré, aquele que deu a sua vida por ti e por mim. Se eu um dia deixar de ser exemplo de bom pastor, não olhes para mim, olhes para a cruz, olhes para aquele que deu a vida por ti, Jesus. Nunca te vai decepcionar, nunca te vai desviar a voz para outras vozes. Se tu olhares para Cristo, se tu o tiveres como teu supremo pastor, nenhum salteador vai confundir a tua voz. O teu ouvido será sempre apurado para ouvir a voz
do bom pastor. Que neste dia o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.